Palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 40, verso 34, diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava e sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantasse. Verso 38. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Deus, eu te dou graças, eu te honro, eu glorifico a ti, a tua palavra. Sabes que amo a tua palavra, tu sabes todas as coisas, Pai. És a nossa rocha, a nossa fortaleza. Dá-nos tua palavra, Deus, nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, dá-nos tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje é uma parte 2 do sermão de quarta. É uma sequência espiritual, não uma sequência física, nem uma sequência assim, mas é uma sequência espiritual. E hoje eu quero pensar sobre a perspectiva de encontrando e seguindo o chamado do Senhor Jesus para mim. Eu quero fazer um gancho com quarta-feira dizendo que o chamado de Jesus é o melhor de mim. Definitivamente, o que presta em nós foi o que Jesus Cristo fez em nós. Eu compartilhei na quarta-feira que Tozer chegou, Hayden Wilson Tozer, ele chegou à conclusão que tudo no mundo estava errado enquanto Jesus não endireitasse. E às vezes eu olho para mim, eu olho para nós e isso fica nítido. São tantas coisas erradas, tantas coisas que tendem a não dar certo, porque estão erradas porque ainda Jesus não consertou. Mas o chamado de Jesus é o melhor de mim. Quando eu perco o chamado de Jesus, em geral, só sobra coisa ruim. Só sobra angústia, só sobra rejeição, sobra mágoa, sobra uma vida que não dá certo. Eu acho que eu posso ousar dizer que nesses últimos anos de igreja, eu testemunhei de forma dinossáurica que a vida próspera pertence àqueles que vivem o chamado de Jesus Cristo. Isso é fazer por onde? Não, não é. Isso é comprar com obras a bênção do Senhor? Também não. Mas isso é andar com Jesus ao seu lado. Isso é dar crédito ao que Jesus fala. Isso é entender que Jesus é o melhor de mim. E que seu chamado. E que um dia nos teus atos, um dia no ser do seu querer. Vale mais. Muito mais. Do que toda a vida longe de Jesus Cristo. Viver o chamado de Jesus, definitivamente, então, é o melhor de mim. Mas o que isso tem a ver com esse texto? Tem a ver que o povo de Deus no deserto, quando andavam pelo deserto, quando perambulavam pelo deserto, quando andavam dando voltas pelo deserto, sua companhia era uma coluna de fumaça de dia e uma coluna de fogo à noite. E recentemente, num dos canais lá da TV, lá do Discovery, eu estava vendo um senhorzinho, um antropólogo, tentando elucidar esse texto, dizendo que havia um grande vulcão no deserto, por isso que de dia eles viam a fumaça e de noite eles viam fogo.
E ele se esforçava e argumentava. Eu deitado no meu sofá pensando, poxa, por que ele simplesmente não crê em Deus? Poxa, por que simplesmente ele não olha para o texto e entende? Que o Deus Todo-Poderoso, grande eu sou, que não precisa dar justificativas, que não precisa de ajuda do homem, muito menos da natureza. Ele simplesmente se manifesta como melhor lhe aprouver. Mas aquele povo, eles precisavam encontrar a nuvem de fumaça de dia e a nuvem de fogo à noite. Eu acho isso interessante que, se você olhar para o texto a miúdo, a nuvem era a direção, a bússola do povo. Era ela que ditava para que direção e caminho eles iriam trilhar. Então ela, a nuvem de fogo à noite, a nuvem de fumaça durante o dia, era o chamado, era a representação, o símbolo do chamado de Jesus Cristo a nós outros nesse tempo. Hoje nós não temos uma nuvem de fogo, nem uma nuvem de fumaça para nos dirigir nesse chamado, nesse destino, rumo à terra prometida. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que representa essa luz, essa direção. Então, num símbolo muito incrível, nós precisamos encontrar a nuvem de fogo e de fumaça. Em suma, nós precisamos encontrar o chamado de Jesus Cristo. No ano passado eu tive uma experiência muito interessante na sala de aula. Ensinar divisão com 2 números na chave para o 3º ano, fruto da pandemia. Que não tiveram uma aula presencial nem no 2º, nem no 1º semestre do 3º ano. Traduzindo, o currículo vinha e me dizia que eles deveriam fazer operações com 2 números na chave. Mas eles não sabiam nem o que era chave. Eles não sabiam nem o que era divisão. E no primeiro dia eu cheguei empolgado. E taquei-lhe uma continha no quadro e comecei, e esse aqui você divide, e esse aqui você pega a reserva, você divide, quando não der para dividir, você põe 0. E eles olhavam assim para mim, do tipo, estou te sentindo nadinha? Está falando o quê? Até que um virou para mim e falou assim, tia, você falou 4 quilos, eu não entendi 1 grama. Falei uma coordenação, falei assim, ó, desisti. Vou voltar para a continha simples, 6 dividido por 2. Aí eles dão conta. Larguei mão. No mundo espiritual a gente insiste. Mas deixa eu te contar, aqui não é diferente. Se lá eles não sacavam na dica de nada, da divisão com 2 números na chave, alguns de nós outros aqui e alguns de vocês que estão em casa, não entendem na dica de pitibiriba do que é Jesus Cristo me dando um chamado, me chamando a uma gloriosa obra, a uma proximidade. Sabe, pecado, ali em Adão e Eva, nos apartou de Deus. Isso você já ouviu, né? Isso você já sabe. O que às vezes passa batido para nós é que já inventaram a cura para nos reaproximar de Deus. E essa cura vem com um chamado glorioso de Jesus a mim e a você. Então, somente eu preciso encontrar essa nuvem que tão gloriosamente me dirige de dia, essa nuvem que tão gloriosamente me dirige à noite. Então, sim, eu lamento. Então, sim, eu sinto as dores do parto. Então, sim, eu choro por você. Então, sim, eu queria pegar você e abrir o seu crânio e fazer você entender que há algo maior, melhor do que sua vida. Então, sim, a gente se esforça culto após culto. Ou a gente pede a Jesus culto após culto
que revele a você que a vida dele é melhor do que sua vida. Que o querer dele, que entregar-se a ele, que viver o chamado é ser dirigido, que viver o chamado é viver na proximidade de Jesus Cristo. Que viver o chamado é saber que ele preparou algo para mim. E isso é tão espetacular. Eu acordar cedo com uma verdade, com uma fé, com uma crença, com uma certeza de que Jesus Cristo preparou algo para mim. Minha vida inteira eu lutei com versículos que dizia, Jesus diz, não deis aos cães o que é santo, não jogueis pérola aos porcos. Lutei, calei-me. Quantas vezes deixei de falar de Jesus porque considerava cães ou porcos à minha frente e que nada iria resolver. Mas o bem da verdade é que a gente vai envelhecendo e a gente vai percebendo que é muito triste viver longe do chamado de Jesus. Então, sim, a gente chora por você. Então, sim, a gente sente dores de parto por você que não encontrou o chamado. O chamado é o que nos motiva. Tem uma teoria que descobri que para vocês de Goianésia, talvez pudim seja a glória. Para nós de Bela Vista é doce de ovo mesmo. Essa semana, ontem eu tomei uma decisão de vida. Não passa de sexta-feira sem doce de ovo. Deu tempo. Já acionei minha personal fazedora de doce. Mas cheguei à conclusão, então, usando uma figura local, que até pudim. Pensa comigo, até pudim, ou doce de ovo, quando eu não quero, é ruim. A vida se torna ruim quando eu não tenho chamado, quando eu não percebi, quando eu não encontrei, quando eu não vivo o chamado de Jesus Cristo. Eu disse que ela é? Eu disse que a vida é ruim? Mas o ditado, o adágio popular diz que nada é tão ruim que não possa piorar. Vamos piorar? E para piorar, para acabar de vez com sua vida, meu querido, minha querida, tem algo pior, que é quando você já sabe o chamado de Jesus para você, mas não tem disposição de coração para vivê-lo, para servir, ou se embaraça nesse tempo, ou se embaraça nesse tempo e não serve a Jesus Cristo. Não há nada que nos preenche tão bem quanto o chamado de Jesus Cristo. A nuvem de dia, a fumaça de noite, era o centro da vontade de Deus para aquele povo. Então nós precisamos encontrar a nuvem de fogo e de fumaça, ou seja, precisamos encontrar o chamado de Jesus Cristo para nós, e nós precisamos encontrar, porque nós devemos ser dirigidos pela nuvem de fogo e de fumaça, ou seja, nós precisamos de direção. Você precisa de direção. Quando a gente termina o seminário, a gente tem uma neura. A neura queria que todo mundo fosse pastor. Eu queria que todos vocês fossem pastores. Eu queria que os jovens fossem pastores. Porque é um ciclo incrível. Pastor, se eu não arrumar uma namorada, eu morro. E pode ser qualquer uma. Pode ser de qualquer jeito. Pode ser a bagaça que for, mas se eu não arrumar, eu morro. Aí arruma. Aí o arranhar do disco muda. Pastor, se eu não casar, eu morro. E quase morre mesmo, aí casa. Sem pensar, sem terminar a faculdade, sem ter emprego, sem ter plano de saúde, sem se organizar, sem ter onde reclinar a cabeça. Mas se não casar, morre. Aí casa.
4 meses depois, o disco vira. Pastor, eu preciso de comprar um carro. Se eu não tiver um carro, vou ser inferior a todo mundo da igreja. Eu vou, e aí acabou o mundo. Eu nem na igreja não vou mais. Eu preciso de um carro. Aí financia o carro. Qual é o próximo passo? A vida vira uma rotina. E aí os antigos já disseram, não sei que mentira de Satanás foi essa, que disse que casa sem criança é uma casa triste. Não, tem alegria. A casa com criança tem uma alegria, a casa sem criança tem outra alegria. Aí esses dias, para acabar com o pequeno Goiás, chegaram bem e falaram assim. Eu falei assim, o Sansão é o último pet que a gente tem. Aí alguém falou assim, mas uma casa sem cachorro é uma casa triste. Eu não sabia que cheiro de cocô de cachorro alegrava. Vamos receitar para os deprimidos. Cheio de uma bostinha de cachorro que você fica feliz. Porque dizem que uma casa sem cachorro é triste. Mas aí, colocou na cabeça que uma casa sem filho é triste. Aí, se eu não tiver um filho, eu morro. E aí do médico se falar que eu não posso engravidar agora. Eu engravido porque acabou. O corpo é meu, minhas regras. Engravidou, filho. Desespero total. Aí o filho chega. Chega os perrengues, as noites sem dormir, a mensalidade do carro, o gás, a luz, a água, o tédio, a rotina, e agora o disco muda. Pastor, se eu não separar, eu morro. Se a avó desse menino não cuidar dele, eu morro. Tudo perdeu a graça. Porque provavelmente foi tudo feito sem direção de Deus. O povo, eles esperavam. Se a nuvem caminhasse, eles levantavam correndo e seguiam a nuvem de dia. Se a coluna de fogo à noite levantasse e seguisse, eles deixavam todos os seus afazeres, acordavam uns aos outros e seguiam a coluna de fogo. Ela dava direção. Mas o que eu mais gosto de tudo isso, aí conquista tudo isso, e aí começa a ladainha. Vamos orar pela maternidade. Aí eu falo, ó Deus, dá-me um novo coração. Como assim orar pela maternidade? Você quer mais filho? Senhor, manda mais. Gêmeos desta vez, para ver se sacia essa vontade de ter filho. Trigêmeos. Não. Para com isto. Amigo meu pastor, essa semana me disse assim, João, estou pensando em deixar o emprego, porque trabalhar é ruim demais, vou ficar só por conta da igreja. Aí eu perguntei assim, o salário da igreja dá para sustentar a sua esposa e seus filhos? Não. Eu falei assim, então, é por isso que eu trabalho. Eu não tenho paciência de ficar faltando as coisas. As pessoas fazem as coisas sem direção. Aí eu encerrei com ele no tiro de misericórdia, dizendo assim, você lembra? Você lembra? Você lembra? Você lembra? Quantas vezes você orou por esse emprego? Você lembra quantas vezes você incomodou Deus por esse filho? Você lembra quantas vezes você incomodou Deus por esse trabalho? Você se lembra quantas vezes você clamou ao Pai por isso, que agora te incomoda tanto? O que você precisa é de direção. Você precisa achar a nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Você precisa ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa olhar para Ele e dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. Li recentemente um livro, e o autor dizia, quem é o homem? Quem é o homem? Para dizer, Deus, Jesus, espera aí um pouco. Eu não estou preparado. Não está na hora. Quem é você? Quando você diz isso, ou quando você age assim, tão somente você está refletindo, ou contando, que quem dirige você não é Jesus Cristo, é você mesmo.
O homem não tem o direito. O homem não tem a capacidade de olhar para Jesus e dizer, espera aí, Jesus, quando eu tiver afim eu me batizo. Espera aí, Jesus, quando eu tiver afim eu dou dízimo. Espera aí, Jesus, quando eu tiver afim eu vou ao culto. Espera aí, Jesus, quando eu tiver afim eu vou ler a Bíblia. Espera aí, Jesus, quando eu tiver afim eu vou viver uma vida santa. Não é possível. Ele é mais, Ele é maior, Ele é melhor, Ele é gloriosamente Senhor de todas as coisas. Eu acho que quando você pede Jesus para te esperar um pouquinho, eu fico pensando que tem a Índia para Ele cuidar, tem a África para Ele cuidar, tem o Jardim Esperança para Ele cuidar. Essa semana eu tive uma experiência interessante. Um aluno meu, deste ano, foi de segunda a sexta com chinela havaiana amarrada de arame. Eu tentei até fotografar escondido dele, eu queria postar só a chinela amarrada e dizer, ainda existe. Porque nós nos esquecemos, porque nós temos uma casa farta, porque nossa chinela começa a descascar, a gente vai lá e compra uma da Coca-Cola ou uma da Carmen Steffen. E nós nos esquecemos que tem um menino lá no jardim, que tem uma chinela amarrada de arame, e é o único calçado que ele tem. Mas aí eu olho para Jesus e falo assim, espera aí, Jesus, que eu não estou muito afim, não. Jesus tem mais o que fazer, querido. Jesus tem mais de quem cuidar. Você não pode, você não deve. A relação do povo com a nuvem de fumaça e a coluna de fogo era de íntima direção. Qualquer uma das duas que subisse, o povo desmontava o arraial e a seguia sem discussão. Mas isso é bonito, né? Isso é uma nova geração. Isso é a geração Coca-Cola. Isso é a geração que, né? E recentemente li no Facebook, né, meus queridos jovens. Meus queridos jovens. Mas serve para vocês também, adultos, serve para mim. Uma geração como essa, que não respeita mais pai e mãe, vai honrar Deus para quê? Se não sabe, se não foi ensinado a honrar pai e mãe, vai honrar Deus quando? Vai seguir Deus quando? Mas eles tinham uma relação de íntima proximidade e direção com a nuvem de fumaça e com a coluna de fogo. Eu preciso encontrar e seguir o chamado de Jesus para mim, porque assim eu terei um caminho aplanado, porque assim eu andarei no caminho certo, porque assim entrarei e conseguirei viver no caminho estreito. Se é que queremos viver no caminho estreito. Mas se queremos ou não queremos, uma coisa é fato. Sem Ele, não chegaremos aos portões celestiais. Porque a graça de Jesus Cristo, e recentemente disse isso para alguém que ficou muito bravo comigo, mas pudesse escolher, a lei era mais fácil. Eu ia lá e cumpria lá meio barrela lá, alguns mandamentos, comprava um carneiro, juntava um dinheiro, comprava umas pombas, ia lá fazer o sacrifício, estava ok uma vez por ano, glória a Deus, pensa. Agora culto 3 vezes por semana. Agora diz toda vez, aquele tempo que era uma vez por ano era bem mais fácil, né? Agora uma vez por mês. Não tinha Bíblia escrita, ora, eu ia lá e escutava o sacerdote, pronto, acabou, agora fica essa opressão de ler Bíblia todo dia. A graça, e louvado seja Jesus, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é outro esquema. A graça me chama a levantar todos os dias e dizer, Deus, eu não presto. Deus, sem o Senhor, eu sou condenado ao inferno. Me dirige. Me dirige. Enche meu coração de amor pela escola, pelos alunos, pelos meus afazeres de hoje. É triste. Muito triste. Quando a pessoa tem que fazer algo que ele não quer mais.
sei que alguns interpretaram ruim na quarta-feira, quando eu disse que a próxima mãe que pedir oração pela maternidade, eu vou orar assim: Senhor, mata os filhos dela e resolvido o problema. Mas sabe, quando a gente chega numa casa e serve pudim, mas você acabou de comer 4 caixas de chocolate, você olha para aquele pudim e ele fica ruim, porque eu não estou afim. Mas quando aí, essa semana aconteceu isso comigo, essa semana não vou comer açúcar. Uma semana sem açúcar. Durou até sexta. Meninas, você não tem noção. Comi para os dias tudo. Quando eu estou afim. Aí o provérbio muda. Quando eu não quero, até pudim é ruim. Mas quando eu quero, eu vejo vocês. Agora eu vou testemunhar a minha angústia. Eu fico angustiado, deprimido. Penso até em me matar. Dá cabo da minha existência quando eu vejo vocês comendo jiló cru. Eu penso, não teve infância. Eu penso, não sabe o que é um doce de ovo. Eu penso, nunca comeu R$ 80 de cacau show numa sentada. Jiló cru. Aí come e fala assim, mas é bom. Aí o que eu concluo? Que quando eu estou afim, até jiló cru é bom. Sentiu o que é ser dirigido por Deus? O que você precisa é ser dirigido por Deus. O que você precisa é encontrar o caminho de Deus. Encontrando, seguindo o chamado de Jesus para mim, porque o chamado dele é o melhor de mim. Mas para isso eu preciso encontrar esse chamado. Para isso eu preciso de direção dele. E por fim, eu preciso aceitar a proposta da nuvem e da coluna de fumaça, que reflete a dependência de Deus. Sabe uma coisa que me contaram? Não sei se é científico, se alguém sabe se tem procedência científica. Mas um dia eu ouvi falar de que, sabe andarilho? Andarilho de BR? Eles adoram 153. Já viu? Me contaram de que chega à noite, chega um determinado momento que eles não conseguem mais andar. E eles deitam e dormem lá na beira do asfalto, certo? Correto? E aí diz que alguns deles, quando já estão bem perturbados, para o lado que a cabeça está, eles levantam e vão, independente se eles estavam vindo de lá. Isso é vida miserável. E eu fico pensando que muitos de nós somos andarilhos desse mundo. Nós não temos uma direção certa. Nós estamos aí para o lado que o vento sopra. Mas o povo aceitava a proposta da nuvem de fogo e de fumaça. Talvez seja um dos quesitos mais difíceis da vida cristã. Pensa vocês, foi um espia, caminhou 10 quilômetros e viu uma tribo de gigante ali. Aí, de repente, a coluna de fogo ou a de fumaça ruma para aquele rumo. Será que ia todo mundo saltando? Eva, vamos morrer agora, os gigantes vão nos matar. Os filisteus vão nos comer vivo. Não sei se eles iam com essa alegria, mas eles iam. A palavra de Deus diz que por onde a nuvem os dirigia, eles iam. Eles seguiam sua jornada. Nós precisamos urgentemente aprender a ser sensível à proposta de direção do Espírito Santo sobre nossas vidas. Já parou para pensar que eu estou vivendo um momento light do nem te ligo farinha de trigo? Ou um que eu gosto, escambau para você? E essa coisa de gírias, o pessoal velho aí, né, Suzana? De vez em quando eu passo umas vergonhas na sala de aula. Essa semana eu fiz isso. Veio para o aluno e falou assim, manda bronca aí, Natália. Eu falei, o quê, tio? Eu mando bronca aí. Ele, o quê? Eu faço a tarefa.
né? Não é uma gíria desse tempo. Mas escambau para você. Vou contar um segredinho. Como diria os vegetais. Vou te contar um segredinho. Em momento algum você está me resistindo. Porque eu não estou aqui batalhando com você. Você está resistindo à sensível voz do Espírito Santo dentro de você, te chamando para te dar direção, te convidando a ser dependente dele. Eu sou um pecador quanto você ou mais, mas que luta para aceitar a proposta da nuvem e da fumaça. Mas que luta para ser sensível e ouvir Deus, para ser dependente de Deus, para todos os dias levantar e dizer, Senhor, se o Senhor não me encher de paciência, de amor, eu não dou conta de passar o dia na escola hoje. Senhor, se o Senhor não me der direção, não fizer a proposta, eu não dou conta de ter filho adolescente. Senhor, se o Senhor não me fizer uma proposta, eu não dou conta de existir. É preciso aprender a aceitar a proposta da nuvem de fogo e da coluna, aliás, da coluna de fogo e da nuvem de fumaça. Deus está te chamando. E aí é impossível falar que Deus está te chamando sem lembrar de Provérbios 29:1. Ao homem que muitas vezes é repreendido e não se arrepende, e não ouve a repreensão, e não entende o chamado, será repreendido de repente, sem que haja cura. O que eu compreendo disso? Que chega um momento em que Deus está lidando com você com longanimidade, que Ele para de lidar com você com esse atributo e passa a lidar com a justiça. Em alguns casos bíblicos, passou a lidar com a ira. Precisamos encontrar o chamado de Deus para nós. Precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E nós precisamos viver na dependência do que Jesus tem proposto para nós. Que Deus, Ele encontre você. E que você, de uma forma plena e de uma vez por todas, entenda que o chamado de Jesus é o melhor de você. Que sem Ele não sobra nada, a não ser pecado, coisas ruins, mágoas, dores e lágrimas. E que a maioria expressiva das suas empreitadas, você dará com burro nas águas. Porque Jesus Cristo não era o seu parceiro pelo caminho. Porque Jesus Cristo não foi quem te deu direção. Porque Jesus Cristo te deu chamado, mas você preferiu ignorá-lo. Te convido nesta noite, você que está aqui, você de casa, para de lutar contra Deus. Para de resistir o que Ele tem para você, o que Ele tem preparado para você. O que Ele escolheu você para fazer. Para de andar na contramão da nuvem e passe a andar na contramão do mundo. Você não é todo mundo. O Iago passou dessa fase, mas teve uma fase aborrecente que ele adorava falar assim, mas os pais dos meus colegas deixam. Assim, mas não é ele que paga as suas contas, sou Joe. Ah, mas os pais dos meus colegas são mais legais, então vai morar lá. Agora ele passou dessa fase, está homem, né? Agora ele é militar. Mas chega um momento em que você precisa olhar para Deus e dizer, sim, Senhor, eis-me aqui, dirige-me, usa-me. Faz o que o Senhor quiser. Deus, eu te dou graças, eu te honro, eu glorifico a Ti. Toma, Deus, nossos corações, toma, Deus, nossas vidas, toma, Deus, nossa existência. Revela o Teu chamado a cada um de nós. Dá, Deus, direção a cada um de nós.
Ensina-nos a viver debaixo da tua mão, na tua dependência, Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Toma, Deus, as nossas vidas, Pai. Toma, Deus, os nossos corações, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, Pai. Em o nome do